Cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Anjos e querubins estão em seu trono, uma nuvem de glória e uma nuvem de glória. Anjos e querubins estão em seu trono, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Digno é o Cordeiro de receber a glória, a força, a honra, todo o poder. Anjos e querubins estão em seu trono, Senhor, uma nuvem de glória, uma nuvem de glória. Anjos e querubins estão em seu trono, Jesus, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória, e uma nuvem de glória. Oh, Senhor. Sabe, irmãos, eu estava pensando esses dias, pensando qual foi o primeiro grande choque quando eu retornei para a igreja. Então eu fiquei quase 18 anos longe e vivi uma vida bem desregrada, entre aspas. Ou seja, lá para a galera lá de fora eu era como se fosse uma tia velha, cheio de regras, cheio de cuidados, sempre preocupado com o outro. Mas aos propósitos de Deus eu estava muito longe, vivendo uma vida muito louca. E sabe, quando eu voltei para a igreja, uma das primeiras coisas que eu choquei quando eu cheguei foi que eu entrei na igreja onde eu congrego hoje e as paredes eram todas escuras, todas elas eram pretas. E eu falei, caramba, parece que eu estou entrando num cinema, será que vai rolar um show? E aí depois vieram as luzes, eram muitas luzes, cara, eram muitas luzes. Eu já fui em alguns shows de rock and roll e parecia um show. Do nada começa a subir uma fumaça, e não era fumaça de glória, era fumaça de gelo seco. E a galera que tocava no louvor, eles são realmente impressionantes, eles têm dons maravilhosos. E a primeira coisa que eu senti no meu coração foi,
caramba, será que precisa de tudo isso, Senhor? Será que é tudo isso que precisa? E aí eu lembro que a minha esposa, eu estava com os olhos fechados e a minha esposa falou, olha o leão, olha o leão. Eu falei, caramba, que mover é esse? Você tá vendo o leão? Daí eu abri os olhos e vi um telão enorme e tinha um leão que caminhava. Uau! E ele caminhava, e eu falava, Senhor, precisa de tudo isso, Senhor? Meu Deus, para que tudo isso? Para que tudo isso? Para que tudo isso? E aquilo, sinceramente, começou a me incomodar no início. Mas eu mergulhei no Senhor, ou melhor, eu fui engolido por Ele. E a cada dia que passava, eu tinha experiências mais e mais edificantes com o Senhor. E no momento que eu estava lá na adoração, na casa do Pai, que é a igreja onde eu congrego, eu estava de olhos fechados e o Espírito Santo tocou o meu coração enquanto eu adorava e ele falou, ei, cara, e aí? As luzes estão te incomodando? E eu falei, não, Senhor, não, tá tudo bem, tá tudo ótimo, eu tô aqui de boinha com o Senhor. E as paredes escuras, elas estão te incomodando? E eu disse, não, Deus, eu tô aqui, eu tô olhando para Ti, e é tudo que eu quero. E a fumaça tá te incomodando, filho? E eu falei, não, Senhor, nada me incomoda, porque eu tô aqui, e é Tu que eu quero ver. E aí o Espírito Santo falou comigo, é exatamente isso. É exatamente isso. Enquanto os teus olhos estiverem focados em mim, você não vai enxergar nada dessas coisas. Você não vai se importar com a cor da parede, você não vai se importar com as luzes, você não vai se importar com o telão, você não vai se importar com o nível profissional, musical de cada irmão que está lá, nem com a roupa da irmã, nem com a galera que fica se movimentando durante o culto, porque se os seus olhos estiverem focados em mim, tudo que você vai enxergar sou eu. E quando você me enxergar e chegar bem próximo de mim, e bem próximo, bem próximo, bem próximo com os teus olhos, quando você olhar nos meus olhos, você vai se ver. Você vai ver o reflexo de você mesmo. E você vai começar a enxergar o mundo através dos meus olhos. E meu querido, eu vou falar uma coisa para você. Se você está preocupado aí de tomar uma posição, de se comprometer com Deus, porque a igreja já não é mais como era, porque as paredes agora são de outra cor, porque não tem mais as cadeiras dos pastores lá na frente, porque não tem mais as bandeiras da igreja ou as cores da igreja dentro. Se a sua preocupação está sempre nas coisas fora, se o seu motivo de não pertencer a um lugar, de não frequentar uma igreja, de não compartilhar a sua fé nesse momento, se todos os motivos são outras coisas, a não ser você mesmo, eu vou te dar um conselho. Feche os teus olhos quando você entrar nesse lugar. Busque somente a Ele, enxergar somente a Ele. E quando você estiver lá somente com Ele, você vai perceber que já não vai importar nada, as cores da parede, nem as luzes, nem o telão, nem ninguém. Você vai adorar o Senhor sem saber quem é que está tocando, porque indiferente quem está tocando lá na frente, o importante é você tocar o coração de Deus com a sua adoração. Adoração não tem nada a ver com canções, adoração tem a ver com conexão, o teu coração conectado com o coração dele. A primeira vez que a palavra fala de adoração, não tinha instrumento musical, nem plateia, nem igreja, nenhum músico. O único instrumento que estava lá disponível nessa primeira vez que a adoração aparece era uma faca, era um sacrifício.
A primeira vez que a palavra adoração aparece na palavra, aparece quando Deus toca Abraão e Abraão tem que levar o seu filho Isaque. Então, em sinal de obediência, ele toma Isaque, seu servo, e segue para o monte. E quando ele chega nos pés do monte, o servo pergunta para ele: Senhor, onde você vai? E ele diz: espera aqui embaixo. Eu vou subir com o menino e, tendo adorado, nós te encontraremos novamente aqui. Abraão iria subir o monte para sacrificar Isaque, em obediência ao Senhor. Atitude. Abraão ouviu a voz de Deus, obedeceu a voz de Deus, se dispôs a sacrificar o seu filho amado. E quando ele chega lá em cima, ele prepara Isaque, ele está se preparando, pega a faca, que é o único instrumento ali que tem, e ele ia abater Isaque. Então o anjo aparece e diz: Abraão, não toques mão no teu filho. Eis aí o cordeiro. O Senhor já preparou um cordeiro. Então, a primeira vez que a palavra de Deus fala sobre adoração, ela fala sobre obediência, ela fala sobre sacrifício, e ela fala de um cordeiro. A segunda vez, e aí existe o que? Uma aliança dali por diante entre Deus e Abraão. Uma aliança, um vínculo muito mais poderoso. Abraão ministra o coração de Deus, existe uma conexão com aquilo. E muito tempo depois, o próprio Deus pega o seu filho. E o seu filho, em obediência, vai para a cruz. E em obediência, ele se entrega como sacrifício. Ele é o próprio Cordeiro. Então aí tem obediência, ali tem um sacrifício, e mais uma vez um Cordeiro. E existe uma conexão novamente. Quando Jesus se entrega na cruz, ele cria a conexão entre nós e Deus. O véu é rasgado. Ele toma sobre si todas as nossas dores e os nossos pecados. E ele nos justifica a partir do seu sangue. E nós, então, agora somos justos e santificados pelo sangue de Jesus. E todo aquele que nele crê tem acesso ao coração do Pai. Então, irmão, se você tem essa desculpinha de que a parede da igreja, do que as pessoas da igreja, do que o irmão do louvor da igreja, que as luzes da igreja te incomodam, tudo isso só te incomoda porque você não está olhando para o Senhor ainda. Feche os teus olhos, peça para que Ele abra os teus olhos do coração e que você consiga se conectar com Ele. E quando você estiver conectado com Ele, disposto a obedecer, a sacrificar, você vai ter total certeza que o sangue do Cordeiro está sobre você. E Ele é que te conecta com o coração do Pai. Isso para a gente dar uma pensada. É só um pré-vídeo de como nós vamos estar conversando. Quero falar que isso que eu falei é para todos. Você que nem vai na igreja, nunca foi na igreja, mas tem sempre um preconceito dizendo: porque pastor, esses caras aí evangélicos. Evangélico. Jesus nunca falou que ele era evangélico. Ele é o evangelho. Eu acredito num Cristo. Eu acredito na palavra. E eu acredito que o Espírito Santo que existe em mim faz essa conexão entre eu e meu Pai. E se a gente não consegue se conectar sempre colocando a culpa em outras coisas. Mas porque aquela igreja não é legal. Porque ali não é legal. Essa música não é legal. Meu querido, você não precisa de canções para se conectar ao coração de Deus. Você precisa de ouvir, ser obediente, sacrificar e entender que Jesus Cristo é o Cordeiro que está sobre você, que se sacrificou para que você tenha acesso ao Pai.
Amém? Quero agradecer vocês que estão assistindo o nosso vídeo. Esse é um pré-vídeo, porque a partir de quinta-feira agora, próxima quinta-feira, às 20 horas, nós vamos ter aí uma live. Então, toda quinta-feira, às 20 horas, nós vamos ter uma live. Beleza? Então, já salva aí, cara. Salva aí o Ovelhinha Rebelde. E olha, são várias ideias, né, nesse nome. Ovelhinha Rebelde. Então, pode ser uma ovelhinha rebelde. Pode ser ouve a linha rebelde. Ouve a linha rebelde. Ou houve uma linha rebelde. Sacou? Pegou a visão? Então, um prazer ter vocês aqui. Um prazer poder falar um pouquinho sobre um pouquinho de experiência. E você, cara, que tem uma dúvida, que está vivendo um momento, que tem alguma coisa para compartilhar no seu coração, faz um comentário aí, fala conosco. Nós vamos ter muita felicidade aí de entrar em contato com você. Beleza? Valeu, um abraço a todos. Deus abençoe vocês, viu? Amém.